Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a essa palestra que eu tenho o prazer de apresentar hoje aqui para vocês. Eu compartilhei minha tela aqui, eu não consigo ver, só consigo ver a minha tela, enfim. Ok, se quiserem interagir, por favor, interrompam de alguma forma, para que eu possa responder, alguma coisa assim. Muito bem, pessoal, bem-vindos, como eu disse, mais uma vez. Meu nome é Adriano Fiorese, eu estou trabalhando como professor na Universidade do Estado de Santa Catarina há um bom tempo já, certo? É um prazer para mim estar aqui no Latino Air apresentando um tema que para mim é bastante interessante, que eu gosto bastante, né? Que tem a ver com comunicação em redes de computadores, né? Que tem tudo a ver com software livre aí, né? Principalmente nesse momento em particular, né, da vida que a gente vive. Enfim, então, queria dar as boas-vindas. Na verdade, essa é uma sala onde a gente não vai jogar Counter-Strike, tá? Para aqueles que entraram pensando nisso, lamento, tá, pessoal? Um pouquinho mais chato que isso, tá? Mas mesmo assim, bastante interessante, penso eu. Espero agradar a vocês todos, tá bem? Muito bem. Vou começar então falando aqui, o tema da palestra aqui é redes definidas por software, o que é e aplicações, né? Qual é o paradigma de redes definidas por software, o Software Defined Network em inglês, e a relação que ele tem com o software livre, né? O projeto que tem por baixo desse conceito todo é de software livre, né? E também eu queria apresentar aqui para vocês hoje algumas, pelo menos duas aplicações que a gente conseguiu desenvolver já utilizando esse paradigma em termos de melhoria para determinadas aplicações que executam em redes de computadores, né? Tá bem? Então é isso. Vamos dar início, então, a essa nossa apresentação aqui. Eu acho que tem um tempo aí, vou tentar controlar esse tempo aí, tá bem? Bom, a ideia é apresentar esse tema falando para vocês uma breve introdução, dar uma motivação aí do porquê que esse paradigma existe e tal, né? Tem a ver com a utilização de redes de computadores. A plataforma, perdão, o paradigma em si, né, a arquitetura de SDN, o que suporta essa arquitetura, esse paradigma, né, que são os protocolos de comunicação entre as entidades, entre os elementos da arquitetura, né, OpenFlow, basicamente, classicamente hoje, né, de uma maneira, assim, razoavelmente suficiente para entender e compreender o paradigma. Os controladores SDN, que são os elementos cruciais, né, bastante importantes aqui na arquitetura, sem eles, de fato, não há como executar esse paradigma, né? E aí, no finalzinho, aí, vou apresentar para vocês algumas aplicações que a gente desenvolveu utilizando esse paradigma aqui na universidade, em termos de trabalhos de conclusão de curso de mestrado, tá? Aliás, fica aí o convite aí para vocês, estudantes que estão nos assistindo, que estão aí no finalzinho do curso, convite para vocês procurarem e verificarem. Vai abrir um edital agora de entrada para o mestrado para o início do ano que vem, tá bem? Fiquem à vontade de fazer essa busca, tá? Programa de pós-graduação em computação aplicada, PPGCA, da UDESC, tá bem? Bom, essas aplicações, como eu disse, não vou apresentar aí no final, mas elas vão estar utilizando tudo aquilo que a gente falar aqui nessa apresentação. Bom,
A introdução tem a ver aí com essa pergunta central que está aí na frente, que a gente procura responder de diversas maneiras, né? Qual é a importância de uma rede hoje, de uma rede de computadores, né? Se a gente não tinha a noção da importância dela, penso que com as atividades cada vez mais online, em função não só da modernização e digitalização de serviços, etc., mas por uma questão infeliz, né, que é o que está acontecendo hoje, a gente tem a necessidade de utilização de redes de computadores cada vez mais evidente, né, óbvia, né, para que a gente possa se comunicar e não só isso, né, fazer as atividades diárias e etc. Isso falando de nós enquanto usuários comuns, né, meros mortais aí, né? Mas ela é crítica também, não só para isso, né? Especialmente na questão dos negócios, as empresas que dependem para que a sua atividade econômica principal floresça, cresça, etc., continue executando de rede, bem como já falei, nós, né, meros mortais no residencial, e também as universidades, institutos, escolas, etc., tudo aquilo que tem a ver com um ensino que envolve, que pode-se tirar alguma vantagem aí utilizando rede, né? Então, tendo em vista essa característica de importância, muita coisa se faz sobre redes, né, de computadores. E, basicamente, a gente tem aí uma infraestrutura que é composta por equipamentos, né, que disponibiliza essa possibilidade de comunicação, fim a fim, né, entre elementos origem e destino. Esses equipamentos e protocolos, etc., são equipamentos que já existem, etc., e a gente percebe que, em função, uma das características, né, em função da importância, da necessidade crítica que ela exerce, cada vez fica mais complicado a gente fazer experimentos que alterem, de alguma forma, o funcionamento da rede para tentar melhorá-la, né? Porque muitas vezes experimento é isso, né? Experimento pode dar certo, pode dar errado, enfim. Então existem formas naturalmente, em laboratório, enfim, etc., para fazer essas coisas, mas de fato mesmo aí, uma vez que dê certo o experimento, transportar isso para a vida real ali, né, para as redes que já existem, tem se tornado uma tarefa bastante assim, difícil tecnicamente, por conta da heterogeneidade dos equipamentos, mas também complicada do ponto de vista da infraestrutura, do que já existe, né, de mexer com questões que já estão consolidadas. Então, o que se diz é que, de uma certa forma, a gente tem uma certa ossificação na infraestrutura, né, de redes de computador, ossificação no sentido de tornar dura, né, a alteração, a mudança, a experimentação, por exemplo, a implantação de um novo protocolo que melhore, por exemplo, a distribuição de conteúdo de maneira global, enfim, uma coisa nesse sentido, ou a experimentação de novos algoritmos para roteamento, enfim, pois pode gerar um certo, um certo distúrbio e, enfim, fica mais complicado fazer isso em redes que estão executando, né, atualmente. Portanto, a gente fica aí com uma questão de redes complexas e difíceis de gerenciar, dependendo daquilo que a gente queira fazer e da necessidade que as aplicações da rede tenham, né? Essa complexidade, essa dificuldade, ela também é um motor de inovação, né? Então, aí a gente vem se fazendo mais perguntas para chegar na questão da definição do que significam redes definidas por software em função dessas necessidades. Então, se a gente consegue ficar confortável com experimentos, com equipamentos experimentais na rede, por exemplo, um administrador,
funcionalidades que são necessárias em equipamentos para permitir esses experimentos existem ou não, qual é a dificuldade, a complexidade para fazer esse tipo de coisa. Podemos executar esses experimentos numa rede que está executando atualmente? Eu penso que essa resposta, para qualquer administrador, significa não, né? Para aquela que está em produção, não. Então, existem essas dificuldades, essas características que eventualmente possam nos auxiliar na justificativa de trazer o SDN à tona. O SDN, nós vamos falar isso, né, redes definidas por software, ele não é uma ideia nova. A ideia em si, né, a ideia de ter capacidade de definir por software uma rede. A gente vai precisar definir alguma coisinha mais lá na frente, mas já dá para entender esse conceito aqui, ou seja, eu quero programar a rede, né, certo? O software tem tudo a ver com programação, né, com estabelecimento de operações que levam a um determinado objetivo final, né, um resultado. E essa ideia de fazer isso com as redes, né, de ter a possibilidade de dinamicamente alterar coisas para tornar ela melhor, vamos dizer assim, não é uma ideia nova, não é uma ideia de hoje. Tem um certo histórico ali por trás que envolve, inclusive, a evolução da eletrônica e do hardware, especificamente para conseguir fazer isso. Existiam ideias de chips programáveis, chips, network on chips, etc., um certo tempo atrás, enfim, que culminaram, no final das contas, aí, com essa ideia de redes definidas por software. Então, essa ideia de switches, roteadores programáveis do ponto de vista externo, né, não que eles não sejam programáveis, porque tem um programa que roda lá dentro, né, atualmente, mas do ponto de vista externo deles, não é uma ideia nova, né, que venha cada vez mais ser possível de fato externamente com a questão da virtualização, né. A virtualização desempenha um papel bastante importante, e não só ali, né, na capacidade da gente conseguir fazer experimentação em rede, né. Temos aí switches virtuais, né, com o advento desses softwares que emulam equipamentos, a gente consegue fazer bastante experimentos de forma virtualizada, né, para depois passar aí para a produção. E isso auxiliou bastante a capacidade de implementar nesses softwares virtualizados que implementam switches, características e capacidades que a gente vai elencar como capacidades de redes definidas por software, né, que vai permitir que a gente experimente, faça coisas que tradicionalmente na rede a gente não esteja apto atualmente. Tá? Bom, então, a gente chega ali no tudo isso para dizer que existem redes programáveis, né? Software Defined Networking, esse é o conceito. Utilizando essas necessidades e essas características e capacidades aí de equipamentos que, com a evolução, a gente consegue, de alguma maneira, fazer uma programação externa, a gente tem ali o conceito de redes definidas por software, que é um novo paradigma do ponto de vista da forma como a gente encara e trabalha com as redes de computadores da forma tradicional. Tá? Embora não seja, como eu falei, nenhuma ideia antiga, e também a primeira implementação de uma rede definida por software não seja assim tão recente, já tem um certo tempo também, desde 2008. Pois bem, para a gente compreender de fato as diferenças e entrar lá nos elementos e componentes que fazem parte desse paradigma de redes definidas por software, talvez valha a pena a gente dar uma repassada, né, em como as redes tradicionais atuais, né, que estão rodando aí na grande maioria, grandíssima maioria dos casos, ainda dessa forma, atuam, né.
como é que está organizada a interdependência entre o software e o hardware ali para a gente poder compreender as diferenças com relação ao novo paradigma. Então, a gente pode dizer que numa rede convencional tradicional, né, esse desenho aqui procura dar uma ideia com os vários tipos de equipamentos, né, como switches, roteadores, bridges, etc., aqui funcionam. De qualquer forma, a gente tem, para cada equipamento desse aqui, o que se poderia chamar de uma configuração de baixo nível, não tão baixo nível, mas de qualquer forma é necessário que alguém se logue ou entre de alguma forma no equipamento lá e faça alteração em parâmetros para que ela se comunique, que eu troque informações de forma que ela execute seu trabalho, que é o trabalho de encaminhar pacotes, né, de um lugar para outro, dados, né, encaminhar dados de um lugar para outro, da forma mais eficiente possível. Então, existe uma necessidade de uma configuração de mais técnica, vamos chamar assim, né, mais especializada em função dos parâmetros que têm que ser atualizados e verificados em cada um dos equipamentos. Então, isso também tem um certo custo, né? E isso se dá muito porque a gente tem ali esse plano de controle e plano de dados integrados no mesmo equipamento. O que significa isso? Significa que o equipamento que sabe como enviar bits, né, de uma porta física que são recebidos numa porta física para outra porta física nele, como seria a porta de saída, né, daquele conjunto de bits ali, de dados, ele tá controlado, está orientado, programado pelo software que roda ali no firmware desse próprio equipamento. Ou seja, eu tenho o controle, que é como fazer esse encaminhamento dos bits dos dados, colado na parte que sabe como copiar um bit de um lado para outro. Então, a inteligência, que é o controle, está junto no mesmo equipamento. É por isso que, eventualmente, tem ali umas dificuldades na questão das experimentações, e aí se justifica um pouco dessa ossificação. Se eu quiser fazer uma alteração de grande escala, eu vou ter que, dependendo do equipamento, né, se ele aceita, uma série de atualizações de firmware para conseguir fazer essa implementação de uma nova funcionalidade, eventualmente. Isso tem um custo de gerenciamento bastante alto, né, e sem contar que nem todos os equipamentos conseguem ter essa atualização, esse upgrade sendo feito, por conta de serem modelos mais antigos, enfim, etc. E nós temos uma grande heterogeneidade de equipamentos nas redes rodando por aí, né? Diversos fabricantes, então, que não é ruim de certa forma. Mas o padrão é esse, né? Nós temos aí plano de controle e plano de dados integrados, coisa que numa arquitetura para redes definidas por software, essa é uma característica que salta aos olhos inicialmente, tá? Então, o que é que vai ter? Nela, equipamentos que não vão ter o plano de controle, né, o software ali no firmware, que saiba como fazer esse encaminhamento. Esse plano de controle vai sair de dentro do equipamento e vai estar executando como um software, né, como um servidor, numa máquina de propósito geral, num servidor, enfim, numa máquina que tenha capacidade de processamento para atender todos os equipamentos de comunicação, de comutação de pacotes, né, de encaminhamento de dados da rede. E ali essa é a arquitetura, né, basicamente dele. Eu tenho o controlador aqui como esse plano de controle, vamos chamar assim, né, que está conectado, que vai saber como programar cada um dos equipamentos de envio, né, de encaminhamento de pacotes aqui da infraestrutura de comunicação, de redes, né. E eu posso, então, com isso, ter uma configuração desses equipamentos em um certo mais alto nível, tá? Porque eu tenho aqui a capacidade de desenvolver, e já existem, né, aplicações aqui
vão fazer, eventualmente, papéis de softwares que estavam executando anteriormente em redes legadas, em redes tradicionais, no próprio hardware que sabe como fazer um caminhamento de pacotes. Por exemplo, nesse caso do roteador, os algoritmos de roteamento estavam aqui, agora eles vão estar executando como aplicações externas fora do equipamento. De forma que, se eu alterar o algoritmo de roteamento aqui, o controlador pode instalar esse algoritmo aqui automaticamente, não, mas muito rapidamente, e a partir daquele momento já tem outra forma de fazer roteamento para aquele conjunto de dados que estão chegando aqui no roteador, da mesma forma que para os switches. Embora, por exemplo, a gente não vai mais falar de roteador, vai falar somente de switches SDN, né? A capacidade completa de todas as camadas. Tá? Então, tem aplicações aqui em cima que vão auxiliar essa capacidade de configuração em alto nível que nas redes tradicionais precisava alguém se logar lá, né? Fazer a configuração dos parâmetros, etc. Posso fazer de uma certa forma, não que não seja possível fazer aquilo anteriormente automatizado, mas muito mais difícil do que com o auxílio de um controlador SDN. Aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui uma outra figurinha que eu coloquei para representar uma diferença entre as duas, né? O interessante aqui é que as redes conhecem as aplicações, então isso significa que os equipamentos aqui dentro têm que ter todos os protocolos implementados aqui para fazer, especialmente o roteamento aqui no caso, né? Se quiser aqui OS também, enquanto que aqui nas redes definidas por software, a ideia é que as aplicações acabem se tirando vantagem da rede, né, que conhecem a rede. Então, elas podem, em função do conhecimento que elas podem obter por parte do controlador de como está a rede em determinado momento, elas automaticamente podem se autogerir, vamos chamar assim, né? Por exemplo, na questão do controle de fluxo, né? De emissão de dados, se a rede estiver congestionada, ela própria pode segurar um pouquinho mais o fluxo de dados dela para evitar o congestionamento, se a aplicação for uma aplicação que suporta esse delay, né, naturalmente. Então, as aplicações aqui conhecem o estado da rede e tiram proveito dele para fazerem o que elas precisam fazer para melhorar o seu funcionamento. Então, aqui é o contrário, né? A rede é que vai tomar todas essas decisões. Tá? Bom, resumindo, nós temos aqui que o SDN é o conhecimento mútuo entre aplicações e redes, basicamente. Essa é a ideia. Então, a rede fornece informações sobre ela própria para as aplicações através do controlador, né? E a rede aqui é programada pelas aplicações, então. Tá? Em função dessas informações que ela recebe, ela pode alterar alguma coisa aqui da rede, dinamicamente, inclusive, para que o seu funcionamento seja melhor. Imaginem uma mensagem WhatsApp que possa passar por aqui, perdão, por entre esses três roteadores ou por esses três outros aqui, dependendo do congestionamento de cada um desses dois enlaces aqui. Então, é uma possibilidade que é possível fazer, por exemplo. A arquitetura em si do SDN pode ter uma cara parecida com isso aqui, a gente já comentou lá na figura anterior, né? Mas tem uma camada de controle onde eu tenho o controlador SDN aqui, que é um software, né? É um servidor, que fica sempre executando e apto a uma série de coisas. Então, essa é a parte central da arquitetura. Ele está apto ao quê? A se comunicar com aplicações de negócio, né? Ou aplicações de rede mesmo, que podem alterar o comportamento aqui da camada de infraestrutura, que são os dispositivos aqui de encaminhamento de pacotes, basicamente switches, né? Certo? Ele está apto a fazer essa intermediação, certo? Então, o controlador é o ponto crítico aqui da infraestrutura e os equipamentos ficam aqui embaixo. Essa comunicação entre o controlador e os dispositivos se dá através de um protocolo, certo? Esse protocolo
não é o único, mas talvez mais conhecido e utilizado em termos de redes SDN é o OpenFlow, tá? Mas não é o único. E essa comunicação entre eles se dá o nome de Southbound Interface. É uma interface que fica, vamos chamar assim, do lado sul aqui do controlador. Enquanto que a parte norte aqui, vamos chamar assim, tá? É uma interface que se dá, é uma API, né? Que existe para quê? Para facilitar a comunicação dessas aplicações aqui que podem alterar o comportamento da rede aqui, através de uma interface REST, né? RESTful, ou seja, protocolo HTTP enviando comandos aqui para o controlador, que vai transformar isso depois em operações do protocolo OpenFlow que vão programar, né, os dispositivos aqui embaixo. Então, essa programação dos dispositivos aqui, ela não é uma programação de propósito geral, né? Naturalmente, ela não vai executar aqui um algoritmo para calcular o Fibonacci, por exemplo, nem raiz quadrada, nem uma coisa assim. Ela vai ser uma programação relativa ao conteúdo do que está passando aqui pelos dispositivos e, em função desse conteúdo que está passando aqui pelos dispositivos, tomar determinadas ações que são ações padronizadas e limitadas, né? Certo? Então, basicamente, ações que tenham a ver com a manipulação dos pacotes que passam pelos dispositivos aqui. Essa manipulação visa, naturalmente, a melhoria do funcionamento dela, né? Uma aplicação bem desenvolvida para isso que ela serve, certo? Então, nós vamos ver que essa programação ela se dá, então, em função de fluxos, né, que seria essa passagem dos pacotes de um lado para outro, ok? E com essa programação a gente consegue desenvolver diversas aplicações no formato desse paradigma SDN. Então, desde monitoramento para saber o que está acontecendo com a rede, quantas aplicações estão executando, etc. Roteamento, que é uma aplicação clássica em redes definidas por software. Eu posso não usar apenas o clássico algoritmo de roteamento pela rota mais curta, mas uma série de outras características podem ser utilizadas aqui. Balanceamento de carga, segurança, aplicação de políticas de segurança ou de gerenciamento, redução do consumo de energia, enfim, otimização de tráfego, uma clássica, é o que nós vamos acabar mostrando para vocês depois, de uma certa forma. Telecom, então, nem se fala. Ok? Uma série de aplicações. Para isso, elas são disponibilizadas, né? O controlador se utiliza de um protocolo para fazer essa programação que permite essas aplicações que a gente comentou anteriormente. Esse protocolo é o chamado OpenFlow, ele está na versão 1.5 atualmente, 1.5.1 na verdade. Ele não é uma definição tão recente assim, tá? Mas a versão de fato, praticamente, que os equipamentos têm aí é a versão 1.3, tá? Basicamente. Tá? Existe a versão 1.5, que estende, né, capacidades da versão 1.3, naturalmente, mas a versão 1.3 ela tem bastante coisas que dá para usar e fazer bastante coisa com ela também. Tá? Por isso que está aí, mas de fato. Então, o protocolo OpenFlow tem uma funcionalidade de fazer o quê? Auxiliar o controlador a programar o equipamento lá de comutação de pacotes, o switch, né? Basicamente programar e fazer o quê? Preencher a tabela de fluxo aqui com campos que façam correspondência entre o que o controlador quer que esteja acontecendo e o pacote, o fluxo de dados que esteja passando ali pelo switch. Então, eu programo uma tabela de fluxo para fazer matching, como é chamado na literatura, né? Fazer uma correspondência entre o que eu espero que venha
para mim, enquanto equipamento, e se vier aquilo, então executar determinado conjunto de ações. Então, dada uma correspondência, eu tenho ações a serem feitas sobre aquele pacote. Essa, de fato, é a programação da tabela de fluxo nos switches OpenFlow, nos switches SDN, compatíveis com o OpenFlow. O OpenFlow ele carrega, então, esse conjunto de informações que representa essas correspondências que podem acontecer com relação aos pacotes, que basicamente são campos de cabeçalho, de pacote, né, de dados. Ele faz um controle de fluxo isolado, então o controlador tem que ter atenção a isso, né, tanto o fluxo de ir da origem para o destino, quanto do destino para a origem, né, na resposta. E eles são isolados, são diferentes. Ele permite testar, então, aquilo que a gente falou de novos protocolos de encaminhamento, etc., novos modelos de segurança, novas aplicações, além daquelas que já existem. Esse protocolo, ele não só ele, mas outras aplicações, enfim, padrões, são mantidos aqui pela Open Network Foundation, tá, que é uma organização que envolve uma série de fabricantes e empresas, enfim, usuários, que mantém o protocolo OpenFlow, que iniciou lá originalmente, lá em 2007, 2008, como OpenFlow Consortium, um consórcio para especificar a versão 1.0, perdão, depois a 1.1, e assim sucessivamente, na evolução dele, né, para popularizar o protocolo OpenFlow e, consequentemente, não só o protocolo, né, porque o protocolo funciona se o equipamento é compatível com ele, né, então eu preciso, ao mesmo tempo que eu desenvolvo o protocolo, tenho que desenvolver a capacidade de produção daquele hardware pelas fabricantes, né, do hardware que se compatibiliza, que implementa a funcionalidade de OpenFlow. E por isso também a Open Network Foundation é uma das responsáveis por manter essa especificação desses equipamentos, que são os switches. Ok? Então, as duas coisas andam de mãos dadas aqui, tá certo? O switch e o protocolo. Outros projetos que a Open Network Foundation, cujo link está aqui, aí, que vocês podem ver, ela tem, são o Open Network Operation Systems, que na verdade é um controlador para SDN, tem uma linguagem para programação de switch específico, que não necessite particularmente do OpenFlow, a P4, está tendo momentum agora, né, está crescendo cada vez mais. Trellis, que é um projeto global aqui de redes e sistemas distribuídos. O Mininet, que é um software aqui de emulação, simulação de rede, né, onde a gente consegue fazer experimentos aqui com redes SDN através da utilização de switches virtuais, do Open Virtual Switch, né, que é um equipamento, um software que é essencial para desenvolvimento aí de novas aplicações OpenFlow, tá? Que é usado aqui pelo Mininet enquanto simulador, né, enquanto emulador. E a gente tem quem fundou isso foi uma série de empresas aqui, tá? Eu já coloquei as Big Techs aqui, ok? Mas não só, tá? Não são só essas, existem bastante aqui, tá? Dezenas. Bom, se eu falei que aqui o OpenFlow, enquanto protocolo, ele anda de mão dada, aí, o desenvolvimento dos dois anda de mãos dadas com os switches, a gente pode falar um pouquinho do switch em si, que é o equipamento que proporciona, então, que esse paradigma seja útil, usável, né? Esse switch, na especificação, ele pode funcionar de duas formas, ou seja, dois modos de operação. Aquele switch que é desenvolvido, né, o hardware é fabricado para funcionar só como OpenFlow only, né? Então ele só tem um pipeline OpenFlow aqui, ok? E tem também a outra forma híbrida, então eu posso ter, de fato, a utilização do protocolo OpenFlow aí para programação dos fluxos, tá? Mas eu também posso ter uma programação, que é chamada de uma regra, né, no switch, que
encaminhe o processamento dos pacotes para o processamento normal de camada 2, né, layer 2 ou layer 3 da rede. Ou seja, o processamento se dê exclusivamente através do endereço MAC, que é o endereço Ethernet, né, ou através do endereço IP na camada 3, aqui, para redes a arquitetura internet, né, TCP/IP. Okay? Então, esse processamento híbrido ou OpenFlow only. Tá? A arquitetura do switch, de uma maneira geral, ela é composta por alguns componentes, né? A gente não está mostrando o hardware aqui, mas a ideia mais de alto nível, ele precisa de uma tabela de fluxo ou tabela de grupo, que são os equipamentos aqui que vão, equipamentos não, os componentes aqui, né, que na verdade na prática são implementados como memórias TCAM, são memórias de alta velocidade de busca paralela, tá? O canal OpenFlow, que é por onde o controlador acaba se comunicando, então tem um softwarezinho aqui, um receptor que consegue receber o protocolo e dar encaminhamento para ele para fazer a programação das regras aqui nas tabelas de fluxo, né? Escrever as regras aqui. Uma tabela de meter, geralmente, isso aqui já está na versão, na primeira versão não existia, isso aqui são versões mais posteriores, né? A partir da 1.2 ou 3, se não me falha a memória, tá? Que são tabelas aqui mais associadas a estatísticas e ao mesmo tempo também tabelas para trabalhar com qualidade de serviço, né, características de verificação de classes de serviço em pacotes, né? Então, posso diferenciar determinadas aplicações, o tráfego de determinadas aplicações, utilizando essa tabela de meter aqui. Okay? E, bom, o controller, que está fora do switch, né, que não faz parte necessariamente da arquitetura interna do switch físico, né, nem do virtual, vamos chamar assim, que é o Open Virtual Switch. Bom, o OpenFlow Pipeline, que a gente comentou anteriormente, é basicamente o que acontece com o pacote quando ele chega no switch e quando ele sai, até quando ele sai, né? Então, o que acontece com a passagem dele por dentro do hardware lá, né? Então, basicamente, o pacote, quando chega, ele vai ser verificado, pelo menos o cabeçalho dele, né, com relação ao que está escrito aqui nas tabelas de fluxo. As tabelas de fluxo aqui, elas servem para quê? Para ter campos aqui dentro que são escritos pelo protocolo OpenFlow através da programação que o controller vai fazer nesse switch, nessa tabela de fluxo, em função do que ele necessita, né, que aconteça com os pacotes que passam pelos switches. Então, essa tabela aqui é uma responsável por fazer o matching, ou seja, fazer a correspondência entre o que está entrando, o cabeçalho do que está entrando, com o que o controlador vai fazer com aquele pacote, né? Então, basicamente, existem mais de uma tabela. Eu posso ter uma regra aqui, dizendo que chegou na tabela 0, vai para a tabela 1, e vou fazer alguma coisa especificamente para aquele conjunto de fluxos que entrem na tabela 1, vou fazer alguma coisa diferente da tabela 2, diferente da tabela 3, assim sucessivamente. E esse fazer alguma coisa depende disso aqui, de um conjunto de actions, que são ações, tá? Então, esse conjunto de ações aqui pode estar associado com cada uma das tabelas. Então, não precisa passar por todas as tabelas aqui para chegar no final. Posso ter um conjunto de ações que é executado, dada uma correspondência aqui na tabela 0, executa um conjunto de ações para aquele pacote, que pode ser, inclusive, enviar esse pacote para uma porta física específica lá do switch, né, para encaminhar ele para frente, certo? Ou eu posso fazer outro conjunto de ações, que é alterar campos desse cabeçalho, acrescentar campos para o cabeçalho, fazer outras coisas que sofisticam aquele pacote que chega e, por consequência, a aplicação que está sendo executada, né, tanto na origem quanto no destino. Tá? Isso aqui acontece para todos os pacotes que entram. E, geralmente, aqui na tabela 0, o controlador, quando sobe lá, independente se seja o switch que roda no modo OpenFlow only, ou especialmente para esse, né, que é o necessário, ele instala uma regra aqui
inicialmente, que significa fazer assim, qualquer pacote que não tiver nenhuma correspondência, manda esse pacote, a action, aí você manda esse pacote para mim, controlador, para chegue lá para mim, tá? E aí o controlador vai tomar uma decisão sobre o que fazer com esse pacote. Geralmente essa decisão envolve para instalar uma regra aqui nas tabelas, ou na tabela, para que os próximos pacotes que cheguem daquele mesmo fluxo, ou seja, daquele mesmo tipo, né, daquela mesma aplicação, executem um conjunto de ações que seja padrão para todos aqueles pacotes. Então, se for um pacote que nunca... a primeira vez que chega aqui, né, que é o pacote, por exemplo, uma requisição HTTP. Chega aqui, ele não tem nenhuma correspondência para saber para onde ele tem que ir, vai chegar lá no roteador, o roteador diz, esses pacotes HTTP que saem, que tem como destino o endereço IP não sei o que, e porta TCP XPTO, então manda para a porta de saída 3. Então ele vai instalar os campos de correspondência aqui, que são aqueles que eu comentei, né, endereço IP, destino tal, tipo de pacote HTTP, endereço de destino tal, porta TCP de destino tal. Todos os pacotes que tiverem essas características aqui na entrada da tabela vão executar aquela ação enviar para a porta 3. É assim que acontece o pipeline aqui. O pipeline, nesse caso do exemplo, é uma tabela só, né? Uma tabela 0, mas eu poderia enviar para a tabela 1 e fazer outra coisa na tabela 1 e assim sucessivamente, etc, etc. Certo? Só para dar uma ideia. A tabela de fluxo, então, é essa aqui. Basicamente, ela tem aqui uns campos, né? Ela tem esse formato de 3 coisas, né? A regra em si, que é esses campos de correspondência, tá? Então, esses campos de correspondência estão especificados aqui como diversos campos de cabeçalho de pacotes até a camada 4, né? Tá aqui o TCP, desde a porta física até as características do pacote todo aqui. Um conjunto de ações que podem ser feitas sobre esse pacote, estão especificadas 4 aqui, que é enviar o pacote para a porta específica, encapsular o pacote e encaminhar para o controlador, fazer uma drop do pacote, né, você descarta o pacote e não faz nada com ele, ou, no caso da ação 4 aqui, para os switches que funcionam no formato híbrido, manda para o processamento normal aqui de camada 2 ou 3. Tá? Então, essa pode ser uma ação. Esse conjunto de ações aqui é genérico, né? Não está especificadas todas, porque aqui tem uma série de coisas que eu posso fazer com os cabeçalhos dos pacotes. E basicamente essa é o funcionamento de cada uma das linhas aqui dessa tabela de fluxo ou das tabelas de fluxo, né, como a gente viu anteriormente. Aqui está o nosso switch SDN, tá? Ok? Nosso switch OpenFlow, nesse caso. E aí a gente dá uns exemplos aqui. Existem switches profissionais, naturalmente, caros, de grandes desenvolvedores, etc., mas a gente pode brincar com switch com OpenFlow e SDN com coisas mais do ponto de vista acessíveis para a gente, meros mortais, né? Então a gente pode ter um equipamento de uma determinada empresa aqui, né, que a gente pode substituir o firmware dele pelo OpenWRT, que é inclusive open source, né, software livre, que tem a capacidade ali no OpenWRT, no momento da compilação dele, da gente incluir no kernel ali dele um módulo de OpenFlow que vai habilitar, uma vez ele instalado aqui nesse equipamento aqui, ele ser contactável por um determinado controlador para fazer aquela programação que a gente viu até agora na tabela de fluxos. Então, se isso aqui tem 4 portas ali atrás, né, 4 portas físicas, eu posso brincar ali na entrada e saída dos pacotes e todas as capacidades que o OpenFlow disponibiliza, eu posso trabalhar aqui nesse modo. Tá, só um exemplo muito rápido aqui. O OpenWRT por si só é um mundo, né? Vocês podem estudar esse software maravilhoso aqui
que é código-fonte aberto, para instalar, inclusive, nos vossos equipamentos. Aí. Nem todos são compatíveis, tá? A primeira coisa existem chipsets aqui dentro, né, dos fabricantes que são compatíveis e outros não. Então, tem que tomar cuidado também na hora de fazer o burn, queimar EEPROM aqui, ou seja, reescrever o firmware para não ficar o equipamento perdido. Tá bom, eu tenho mais umas imagens aqui a respeito da arquitetura do switch SDN, não sei se por conta do tempo vale a pena a gente dar tanta ênfase aqui. Enfim, tem umas vários aplicativos aqui, né, de linha de comando, por exemplo, que a gente pode, na linha de comando ali, controlar o switch OpenFlow. Então, essa é mais ou menos a arquitetura dele. Isso aqui está no espaço de usuário e a tabela, de fato, de fluxo fica aqui no kernel. Né? Tá? Mais ou menos, superficialmente falando, é isso. Né? Tá aqui a fonte do negócio. Tá? Brincar com Open Virtual Switch, que permite fazer essas coisas todas, está aqui. Coisas todas para nós, mortais, que não temos acesso aos equipamentos físicos compatíveis com OpenFlow normal, porque são equipamentos ainda relativamente caros. Bom, passar aqui uma ideia para vocês, então, do funcionamento disso tudo, embora já vimos algumas coisas relativas às regras, então aqui é só para fixar. Vamos supor que nós tenhamos esse cenário aqui de aplicação de rede, né? Os clientes querem se comunicar com o servidor, aqui o servidor de streaming de vídeo, o que vai acontecer? O cliente vai ter que pedir aqui o request dele, HTTP request, né? Vai ter que passar por um caminho de switches aqui para chegar no servidor. Se isso aqui for tudo OpenFlow, SDN, né? O que vai acontecer aqui? O request vai chegar nesse primeiro switch, se o switch não tiver sido programado de antemão, ou seja, feita uma programação proativa, funcional no modo reativo, ele vai ter uma regra única lá, dizendo para ele o seguinte, ó, se tu não teve um match, um casamento, uma correspondência entre o que esse cliente queria, que é acessar esse servidor, então esse pacote de request vai chegar ali e ser enviado para o controlador. O controlador vai, então, verificar que, opa, eu sei que esse cliente de endereço tal quer acessar esse servidor de endereço tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu conheço a topologia da rede aqui. Eu sei que, nesse momento, eu tenho que passar esse pacote por 3 switches aqui, e que os mais rápidos são esses caras aqui. Então, eu vou instalar uma regra que, uma vez que chegar um pacote desse cliente aqui, nesse switch aqui, ele encaminhe para a porta física tal que está conectada com o servidor. Da mesma forma que para esse switch aqui, seja encaminhado para uma porta física que está conectada com esse outro switch. E assim sucessivamente. E mais, sabendo que esse pacote de request vai num sentido, ao mesmo tempo que ele instala regras que dizem, olha, se chegar da origem cliente para o destino server, manda para a porta XPTO. Agora, se chegar da origem o servidor com destino o cliente, manda para a porta tal, que nesse caso pode ser a mesma, né? Certo? E assim sucessivamente para todo o caminho, para todo o path, né? Estabelecendo então um fluxo entre o cliente e o servidor, tanto de ida do pacote quanto de volta. Então, nesse caso, a ida é um request, um determinado pedaço do vídeo, e a resposta é, toma cá esse pedaço de vídeo aqui para tu apresentar ali na tela. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Instalação das regras aqui originalmente, e aí o pacote, uma vez tendo instalado as regras, ele vai bater aqui nesse próximo, não vai precisar ir para o controlador. Vai direto, porque já sabe que tem um matching aqui. Faz um matching aqui também, chega no servidor, o pacote de volta não precisa ter aquele processo que aconteceu com o cliente aqui, né, da primeira vez que ele chega no switch, no equipamento aqui mais próximo dele. Por quê? Porque o controlador aqui, no momento da vinda do pacote, do request, né, já instalou a regra aqui para a volta. Então, esse verdinho aqui, que é a volta, vai passar pelo caminho
já previamente programado, até chegar no cliente de volta. E assim vai se dar até enquanto não quebrar a conexão, não terminar o vídeo, aí o cliente não parar o vídeo, certo? Para esse cenário aqui, para essa aplicação. Embora, por exemplo, de quando em quando poderia o controlador aqui dizer o seguinte: não, peraí, agora eu vou verificar como está a velocidade desse caminho aqui embaixo. Então, se aqui está mais rápido, ele pode mudar essas regras aqui para quando o pacote chegar, o próximo, vir para cá e não para cá. Então, isso pode ser alterado de tempos em tempos, então tem um comportamento altamente dinâmico aqui para isso acontecer. Basta que eu programe, escreva código aqui para o controlador ou para a aplicação que está em cima do controlador aqui que vai usar ele. Tá? Um exemplo de uma rede OpenFlow aqui é o One, né, da Google, está toda aí, né? Os controladores têm esse papel de gerenciar as redes, como a gente já sabe, já viu, né? Tem vários controladores, tem o Floodlight, que é o que nós vamos programado em Java. Tem o Ryu, que está tomando bastante momento agora, está crescendo bastante, que é programado em Python, mas tem aqui uma série de controladores já existentes, tá? Cada um de propósito geral, ou mais específico. O Floodlight é desenvolvido em Java, ele tem uma interface REST aqui como a Northbound Interface. As aplicações podem se comunicar com ele e ele, via OpenFlow, comunica com os switches lá embaixo. Então aqui uma ideia geral da arquitetura do Floodlight, vou passar rapidamente aqui para vocês. E para entrar no tema das aplicações desenvolvidas utilizando isso aqui no nosso grupo. A gente desenvolveu aqui a aplicação que eu chamei de aplicação VoIP, né, uma aplicação que trata de voz sobre IP, de redirecionamento de tráfego dela. O título desse trabalho, para quem tiver curiosidade para procurar, foi publicado, é uma abordagem baseada em redes definidas por software para a redução de consumo de recursos e serviços de voz sobre IP. Tá? Então, o objetivo aqui é reduzir o quê? Consumo de recursos. Quais? CPU do servidor VoIP e largura de banda, ou seja, o tráfego do segmento de rede que liga o servidor de voz e os clientes. Então, basicamente, tem essas características aqui, esses objetivos, né? Reduzir a utilização e largura de banda. Tá? Basicamente, esse é o cenário, onde a gente tem aqui o Asterisk, que também é software livre, como servidor de voz, e tem aqui os meninos aqui, os hosts, querem se comunicar via VoIP. O que vai acontecer é que a chamada vai vir aqui no servidor e vai voltar, e todo o tráfego de voz também vai fazer isso, originalmente, né? Tá? Essa é uma particularidade. Eu posso ter outros cenários aqui, tá? Envolvendo outras capacidades, onde o tráfego não passe pelo servidor VoIP aqui, tá? Certo? O dado simplesmente passe entre clientes, que é o que a gente vai implementar na nossa aplicação, tá? Para isso a gente vai fazer uso de vários protocolos aqui relacionados com o VoIP, que é o SIP, o SDP e o tráfego de voz mesmo, que roda com RTP, Real Time Transport Protocol, tá? E o Real Time Transport Control Protocol, tá? O que nós vamos ter como característica para fazer isso é que os clientes vão precisar ter entre eles os mesmos codecs de voz, né? Tá? O mesmo algoritmo para transformar conjunto de bits em voz, tá? Vou colocar dessa forma. Tá? Se eles não tiverem os mesmos codecs, é necessário que o tráfego passe pelo servidor Asterisk para que ele faça decodificação e recodificação no formato do ouvinte, né? Tá? Para nós, tendo os codecs idênticos, a gente vai precisar desse conjunto de informações aqui que estão relacionadas com cabeçalhos de protocolo. O CO é cliente de origem, o CD é cliente de destino, tá? Para que a gente possa fazer o redirecionamento de tráfego quando a gente detecte na rede, no switch, que o tráfego RTP se dá entre dois clientes, da cliente de origem e destino, que tem o mesmo codec. Então, nós temos uma série de regras que nós vamos instalar no switch, tem 4 fluxos por chamada, são 2 fluxos, um
de ida e um de volta para o protocolo RTP, um de ida e um de volta para o protocolo RTCP. Então, são 4 linhas lá naquela tabela de fluxo. E com os propósitos aqui, são 7 ações que têm que ser feitas por cada pacote. E essas ações têm a ver com a alteração de endereços de origem e destino em função de fazer com que quem está recebendo o pacote pense que esteja recebendo do servidor de voz, coisa que é necessária para autenticação. E nesse caso, a gente está redirecionando o tráfego sem precisar passar para o servidor de voz. Então, no próprio switch, ali é feita as ações para alterar o cabeçalho dos pacotes, mimetizando o servidor de voz. E o cliente lá do outro lado vai receber e vai falar e assim vai tudo certo. E esse é o que acontece, de fato. Com o mesmo codec, ele vai chegar aqui no switch e não vai precisar passar até o servidor. Vai chegar aqui, o próprio switch vai alterar os cabeçalhos e enviar para o destino, da mesma forma que no destino de volta. Nós tivemos alguns resultados muito bons aqui, tá? Sem SDN é o maior e com SDN é o menor. Estamos falando de uso. Significa que ele pode atender, nós fizemos testes até com 300 chamadas simultâneas, mas isso quer dizer que sem SDN, que com SDN ele poderia atender muito mais chamadas. Tá? Basicamente é isso. O último, rapidinho aqui, para mostrar para vocês, outra aplicação, é o balanceamento de tráfego entre servidores de vídeo. Tá? A ideia aqui é que nós tenhamos, então, um pool de servidores que disponibilizam conteúdo, né, vídeo, nesse caso o MPEG-Dash, baseado no padrão MPEG-Dash, que é um padrão dinâmico que usa o HTTP para solicitação e resposta do vídeo, que uma vez que o cliente lá, o player, faça request para um determinado servidor, passando ali pela rede, pelo switch gerenciado pelo controlador, ele identifique qual servidor que deve atender aquele request em determinado momento. Ou seja, dependendo de características do servidor, aquele servidor vai atender. Temos uma forma aqui para apresentar o que é o MPEG-Dash, que é um modelo onde o vídeo é segmentado, né, são partes pequenas de vídeo que são solicitadas pelo player conforme a largura de banda que ele tem para mostrar. Então, pode aumentar ou piorar a qualidade conforme as características do meio físico de transmissão. Essa é a característica do MPEG-Dash. A nossa aplicação leva isso em consideração no momento da chegada lá no servidor. Então, o papel dele é identificar o cliente e o conteúdo que quer ser obtido, obter as métricas de desempenho dos servidores para saber qual deve atender, tomar a decisão, certo? Qual que é o melhor, e instalar essas regras dinamicamente ali no switch OpenFlow para atender o cliente. Então, basicamente, nós temos 2 modos, modo estático, que essa verificação é feita apenas na primeira requisição daquele cliente, então o vídeo depois passa a ser sempre atendido por aquele servidor específico que foi encontrado lá na primeira vez, e o modo dinâmico, que aí acontece a cada determinado período de tempo, a gente pode trocar esse servidor de acordo com a capacidade de atendimento dos N servidores que estão disponíveis. Então, nós escolhemos uma métrica aqui que depende da taxa de transferência do servidor e da quantidade de CPU que ele está utilizando. Quanto menos CPU, mais apto ele vai estar para utilizar. Esse é o diagrama da nossa aplicação, onde o HTTP request passa por aqui, é identificado o IP de destino, aqui, a própria aplicação que executa lá no controlador resgata, então, as métricas dos 2 servidores, que nós fizemos o teste com 2, né? Processa essas métricas, descobre qual que tem a maior ou menor, essa métrica que nós vimos ali depende qual que é a maior e melhor, então, estabelece um conjunto de regras que faça essas modificações em termos dos servidores, instala elas aqui no OpenFlow Switch, e aí o vídeo passa a funcionar. Nós tivemos alguns resultados aqui, tá? Muito bons, aqui está sem SDN, são 2 tipos de vídeos diferentes, tá? Com CPU, sem SDN, com SDN estático e com SDN dinâmico aqui, tá? Nós temos várias curvas aqui, nós descobrimos que o estático tem uma boa funcionalidade aqui.
Pessoal, acho que cheguei no final de uma hora aí. Obrigado pela atenção de todos aí, mais uma vez. Espero que vocês tenham tido uma visão do que é o paradigma, da possibilidade de utilização, das aplicações que podem ser feitas. Se tiverem dúvidas e questões, por favor, entrem em contato, está ali o tema. Tá bem, pessoal?